Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Lili Nascimento está lá em frente, o CT Joaquim Grava, lembrando que hoje é aniversário de 115 anos do Corinthians. Será que teremos alguma novidade no sentido de contratação, patrocínio? Qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora sim, a Lili Nascimento, acho que está ouvindo. Tá ouvindo, Lili? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testando, Lili, testando. Tô ouvindo, Bruno. Tô ouvindo. É aquele famoso segundou, né? Estou aqui na frente do CT Joaquim Grava, inclusive hoje é aniversário do Corinthians. 115 anos, né? Tem algo preparado pro torcedor ali na porta. O torcedor chega com o celular, QR Code, para entender e conhecer mais sobre a história do CT Joaquim Grava. Mas falando do jogo, né? Acaba empatado e a gente pensa, fica igual para todos os lados? Não. Tem gostos diferentes, né? A começar pelo Corinthians e aquele empate com gosto de vitória. O Corinthians que foi buscar o resultado, conseguiu sustentar esse empate mesmo com vários desfalques em campo, né? Os dois laterais titulares, Matheus Bidu e Mateuzinho, fora outros desfalques também, principalmente do Yuri Alberto, e mesmo assim o Corinthians consegue segurar esse resultado por 1-1 contra o Palmeiras, né? Tem todo o histórico nessa temporada, de ter ganhado o Campeonato Paulista, ter eliminado na Copa do Brasil. E aí é claro que depois de vencer na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense antes veio de vitória diante do Vasco e agora consegue segurar esse empate contra o Palmeiras em casa. Então foi aquele gostinho, digamos assim, de vitória, podemos dizer. E no dia do aniversário do Corinthians, nessa segunda-feira, a gente olha para a tabela, o Corinthians é o 12º colocado, tem 26 pontos somados. Digamos que uma vitória ajudaria mais a se afastar da parte de baixo, mas esse empate já ajuda também. Agora, em relação ao Palmeiras, o Abel Ferreira falou tudo, né, na coletiva. Foi um empate com gosto de derrota, sentimento de derrota. O Palmeiras sai na frente, o Palmeiras na maioria do tempo ali foi melhor, teve volume de jogo, mas não conseguiu converter em gols. Aí acaba saindo com esse empate amargo. Amargo também, não só por ser diante do seu maior rival, de todo o histórico dessa temporada, mas porque o Palmeiras poderia ter aproveitado a chance, né? Depois do tropeço do Flamengo, que apenas empata, então o Palmeiras poderia encostar no Flamengo, não fez isso e acabou ficando em terceiro, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, terceiro colocado com 43 pontos. Tem 2 jogos a menos, né, que os times que estão em cima, mas mesmo assim poderia ter encostado mais no Flamengo para parar um pouquinho, descansar nessa data FIFA e retomar contra o Internacional. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre esse jogo, né? Algumas polêmicas também, mas eu volto ao longo desse Sport Center pra gente falar ainda mais sobre essa partida. 7º derby no ano e hoje um dia especial pro Corinthians, 115 anos. Parabéns ao Corinthians. Ano positivo contra o maior rival. Olha só o aproveitamento do Corinthians desde 2020, então, nos derbys. Ele não tinha vantagem contra o Palmeiras. Olha, em 22, perdeu todos os jogos. Mas agora, então, depois de toda essa sequência, o Corinthians tem um aproveitamento melhor que o do Palmeiras. Só perdeu um jogo, então, que foi aquele em Barueri, né? 3 vitórias, 3 empates. Isso sem contar a questão da disputa na final do Paulista e também Copa do Brasil, onde em confronto mata-mata, o Corinthians levou a melhor. A Lili Nascimento está com a gente para falar, claro, do lado do Corinthians, mas também, Lili, repercutindo o Palmeiras, que com esse empate, como a gente viu o Abel falando, deixa 2 pontos. Depois de ter visto, então, o Flamengo empatar, o Flamengo empatou mais cedo, né? O Palmeiras entrou em campo podendo até encostar. O Cruzeiro ganhando e jogando mal, né? No dia anterior. O Cruzeiro ganha. Esse é o tipo de jogo, inclusive, que define campeonato, porque o Cruzeiro jogou mal. São Paulo jogou muito melhor do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conseguiu a vitória. E o Palmeiras jogou bem e não conseguiu a vitória? Vocês avaliam assim? Eu avalio assim. O Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Ali o Dorival ainda tentou acertar quando ele coloca o Choca, botando na linha de 3. Quando sai o Ranieri? Quando sai o Ranieri, ele tentou ali, ele recuou o time, mas ele baixa 5 ali. Ele baixa 5 porque ele viu que não estava dando conta no meio-campo, principalmente pelo cansaço. Achei que o Bidon e o Garro deram a queda de rendimento no segundo tempo. Minha opinião, eu tô com o Abel nessa. Eu acho que o Palmeiras foi superior. Só que não deu em nada. Claro. Não, deu em uma vitória no primeiro turno, que perto de disputa de título e de vaga na Copa do Brasil... Não significa nada, exato. Pelo que eu vi, primeira vez desde 2018 ou 2017 que o Corinthians passa o ano com 17 e ganhou todas. Com mais vitórias do que derrotas pro Palmeiras. Ou seja, era um domínio desde 2017, ou 2018 no caso,
do Palmeiras. E um domínio natural do ponto de vista de como os clubes são administrados, né? 7 jogos, né, prof, no ano? Isso. Ontem foi o 7º, o Corinthians só perdeu o do primeiro turno do Brasileiro, que tem menos peso nessa balança. O Jean Oddi trouxe ontem no Linha de Passe uma estatística interessante. Nossa, absurdo isso aí. Né? Nesses 7 jogos, o Palmeiras chutou a gol 115 vezes contra 62, acho, Foi do 62. Corinthians. O que também tem uma outra leitura, né? O Palmeiras não foi eficiente. O Palmeiras não foi eficiente ontem, o Palmeiras não foi eficiente na Copa do Brasil, o Palmeiras não foi eficiente na decisão do Paulista. Acho que tem também uma diferença. Em outros momentos que o Palmeiras não foi eficiente, ele não tinha achado soluções que acho que hoje achou. A dupla, como é que é? Flaco Roque? Flaco Roque. A dupla Flaco Roque ontem fez um bom jogo, apesar de não ter conseguido o objetivo principal, mas fez um bom jogo. Sim, concordo. O Vitor Roque tá jogando muito. Eu acho que essa é a diferença. O que aconteceu ontem é uma turbulência no voo do Palmeiras. Antes não. Antes o Palmeiras tinha uma deficiência. Tem um problema, professor, que assim, a gente está pegando o jogo de ontem para entender o momento do Palmeiras na temporada. Só que tem a situação que está em discussão é a seguinte. O Eurico Miranda lá, na época que o Vasco estava bem, ele dizia que jogo com o Flamengo era um campeonato à parte. Quase que valia um título. O duelo Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Aí você pega o ano. O campeonato de pontos corridos entre Corinthians e Palmeiras, esse ano, nessa temporada, acabou ontem, teve o Corinthians ganhando na final do Campeonato Paulista, tirando um título do Palmeiras, depois eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil e passando tranquilo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou melhor ontem. Ponto. Ganhou o jogo? Não. Então, no resultado, e esse campeonato à parte, do derby, na temporada, foi vencido pelo Corinthians. Mas que jogou melhor, que finalizou mais, que teve mais chance. O Abel ontem estava lá reclamando da sorte. Mas a sorte e o futebol, esse ano, foram do Corinthians. O Palmeiras tentava ontem amenizar um pouco as derrotas no Paulista e na Copa do Brasil. A eliminação na Copa do Brasil e a derrota no Campeonato Paulista. Não conseguiu. Então, no final das contas, adianta jogar melhor? Adianta ter mais finalizações, ter mais volume de jogo? Não adiantou porque não ganhou o jogo e não conseguiu amenizar. Então, termina o ano com o Corinthians, nesse duelo particular, melhor que o Palmeiras. Olha, quantos clubes, mesmo o Palmeiras é um exímio visitante, quantos clubes conseguem empatar com o Palmeiras mesmo jogando em seus domínios? É difícil. É muito complicado. Nesse sentido, o Corinthians tinha uma tarefa muito complicada ontem, né, e que conseguiu sair com um ponto ganho. Eu acho que o Corinthians ganhou um ponto ontem. Não tenho dúvida disso. Vamos dar uma olhada em números dos derbys no ano, é isso? Números combinados. 7 derbys, certo? Você tem de cabeça, prof? Vamos dar uma olhada nos números? Se esse foi o ano com o maior número de jogos entre as equipes? Acho que não, porque jogava muito torneio amistoso. Jogo oficial, sim. Porque antigamente você tinha só os jogos de tudo e retorno no Paulista. Eventualmente jogava no Brasileiro. O Brasileiro era em Chaves. Não tinha Copa do Brasil. Então, obviamente, lá para trás você não vai ter 7 jogos oficiais. Lá em 99 e 2000 foram quantos? 4, 5? Teve 2 da Libertadores, né? 2 da Libertadores, 2 do Brasileiro. Paulista teve 5 porque eles fizeram a final de 99. Vou tentar puxar enquanto isso. Destrincha pra nós aí, Donk, o que os números falam desse ano. Palmeiras, média de posse, quer dizer, ações na área do rival. Olha isso, cara. O que define são os 2 últimos itens, sempre no futebol. Aí você tá igual aquele torcedor que falou, bola na rede. A diferença é o saldo de, como que é o saldo de gols, né? Marcou mais do que fez, né? Bola na rede e marcou vitória. Mais do que tomou. É isso. Cara, olha a diferença de finalizações. É um absurdo. É um absurdo. Olha isso, cara. 119 a 53. Os 6 primeiros itens são meios. Os 2 últimos itens são fins. E aí, meio que entra muito a graça do futebol, né? A questão da imprevisibilidade, da possibilidade que você tem de vencer mesmo estando inferior que o seu adversário. E nesse caso, a gente tá falando de inferioridade
de gestão, de elenco, de time. Acho que até o time titular, de certa forma, é nivelado, mas de elenco, de pretensões na temporada. E pro torcedor, quando há também um momento em que há uma diferença tão grande de times, e aí o Palmeiras, até pelas conquistas, o Corinthians teve o fim desse jejum com o Campeonato Paulista, mas de títulos nacionais já faz tempo. Isso acaba pesando, acho que até mais pro Corinthians, a questão de você se impor diante do seu rival, já que você não tem conseguido disputar os títulos com tanta frequência. Por isso que, lógico, o torcedor do Palmeiras, e eu acredito muito nessa questão sagrada da rivalidade do futebol, o quanto que representa. Lógico que ele tá incomodado quando ele olha essa tela, quando ele pensa no derby ao longo do ano. Mas eu acho que também não dá para ser tão taxativo em relação e impactar na vista que a gente faz, na avaliação que a gente faz em cima do Palmeiras, porque agora que é segunda-feira, olha para a sequência da temporada, você está falando de um forte candidato ao título da Libertadores, de um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro, de um time que tem se encontrado com uma nova formação. Então, assim, não dá para também você ficar batendo só nessa tecla e achar que tá tudo errado por conta disso. O torcedor do Corinthians tem que muito comemorar, e eu concordo muito com o que você colocou, Suma, em relação as vitórias, o derby acaba salvando o ano do Corinthians, tanto com o título paulista, com a possibilidade de título na Copa do Brasil, na questão da autoestima do torcedor, que olha o rival e fala, tá bom, vocês estão mais organizados, vocês têm um melhor elenco, mas de mim vocês não ganham. Então isso acaba pesando, mas acho que a gente tem que tomar cuidado na hora da ótica em cima do Palmeiras e achar que isso olha que decepção, tá tudo errado porque não conseguiu vencer o rival. Lógico que é um incômodo, mas o recorte maior, a análise maior em cima do trabalho vai muito além da questão do clássico. Terminou 1-1, né? Sabe? Não tem O corintiano foi bom. Foi bom, mas não foi o bom assim, cara, ganhei de novo. Nem o Palmeiras foi lá dentro e ganhei de vocês. Ah, joguei melhor. E o cara que não viu o jogo vai perguntar como é que foi. Você fala assim, um de pênalti e um gol contra. Então, frustrou. Porque a gente passou a semana construindo a expectativa para um jogo que seria legal se um dos lados tivesse vencido. Que aí você teria hoje, na cidade, aquela provocação, o torcedor saindo na rua com a camisa do clube, gozando o outro, procurando o outro, cadê você e tal. Eu vi camisas dos dois no metrô. Então, mas aí... O palmeirense querendo se afirmar, mas o Corinthians ganhou de 1-1. Ganhou de 1-1. O Corinthians ganhou de 1-1. Foi frustrante. O resultado foi frustrante. Tivemos um jogo disputado, muito competido, né? Mas o resultado não gerou a explosão que poderia ter gerado para um lado ou para o outro. Para mim, tanto importa se era para um lado ou para o outro. Mas faltou o brilho. Eu tava tentando puxar aqui, viu, prof? A internet não tava me ajudando aqui, mas parece que em 99 e em 2000 eles jogaram também 7 ou 8 vezes. 7 vezes? Vou tentar puxar depois. 99 e 2000 acho que menos. Agora, 99, eles fazem a final do Paulista. Então, são 2. Fora o jogo da fase do Paulista. Então, são 3. Isso. 2, brasileiro ainda não era tudo em retorno em 99. Portanto, você tem só um derby, né? Em 99. E você tem 2 de Libertadores. Deu 6. De cabeça, já achei 6. Em 99. 2, 3, 4... acho que são 6. É isso aí. E o Palmeiras tem uma liderança a disputar, né? O Palmeiras está disputando o título, na medida em que o Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Libertadores ainda. Na medida em que o Flamengo não ganhou do Grêmio, era uma oportunidade contra um adversário esfacelado, porque o Corinthians estava esfacelado, né? Estava com um volante de lateral, estava com nenhum volante mais para botar em campo, estava com 6 desfalques até o fim do jogo, estava desfalcado nas 2 laterais. Então, acho que o Dorival tem razão nesse sentido. Foi um jogo de resistência. E assim, eu concordo com a leitura. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória tranquila ali. Na segunda etapa, acho que tem as melhores chances, mas já não produz tanto. Acho que o Palmeiras até sente o gol sofrido mais uma vez na bola aérea, né? Engraçado, porque o histórico recente do time do Abel era sempre aquele gol de escanteio, com o Murilo, com o Gustavo Gomes, nos derbys. Teve derby que fez 2 ou 3. E agora a situação se invertendo. Mas o sentimento de frustração pro palmeirense é muito grande, porque... Tem a questão do histórico do ano, que acaba sendo negativo. Só que assim, eu não acho que também isso pode ser tão pautado pro lado do Palmeiras,
que hoje a gente tava falando. O time tem chance de lutar ainda pela conquista da Libertadores e do Brasileiro. Se ganha um dos dois ou os dois, essa história do derby fica em segundo plano. E o Mas Palmeiras... tá marcado. Mas tá escrito. marcado, lógico. Mas é muito mais... O Abel tem falado isso. É muito mais importante ganhar um título do que ganhar o clássico. Agora fica, porque não tem mais derby. Mas... Por exemplo, o Paulista. Não, tinha torcedor que tava pesando mais uma eliminação pro rival do que um possível título no final mas do já ano. passou. Mas ontem, pensando no Campeonato Brasileiro, são 2 pontos que o Palmeiras deixa de ganhar que poderiam ter colocado matematicamente na liderança naquela questão dos pontos perdidos. Sim, exato. É isso. Então, por isso que Mas por isso que a gente tá falando de um Palmeiras que lamenta o volume e pensando em jogar Campeonato melhor. Brasileiro. E Mas assim- agora morre hoje, na segunda-feira, aniversário do Corinthians. Morre hoje. No caso do Paulista, por exemplo, Paulista tinha perdido o Paulista. Aí ficou aquela bomba relógio ali. Na hora que perde a Copa do Brasil, aí lembra do Paulista. Aí carrega. Agora não tem mais o que carregar. Acabou esse negócio de derby. É que eu digo, Mas lógico acabou, mas acabou mal. É assim, acabou é mal, incômodo mas pro torcedor do Palmeiras. acabou. Lógico que é, ainda mais por tudo que representa, o dado que você trouxe também, Só que assim, ele não pode ser um negócio de vir e começar a pesar a cabeça de um time que se encontrou com essa formação com 2 atacantes, que tem boas perspectivas. Então não dá pra, assim, lógico que é incômodo, o torcedor do Corinthians vai tirar um sarro pelo ano e tudo mais do clássico, mas não é o tipo de situação que afeta o trabalho do Palmeiras, que você... Que jogou vai falar, melhor, né? Que jogou melhor. Só Eu acho que faltou... Pode terminar. eu só ia pontuar que assim, o que pesa muito também é justamente porque, até a gente falava antes na sexta-feira antes do jogo, esse pra mim era o mais desnivelado do clássico no ano. O professor lembrou muito bem as ausências. O Corinthians, como ele vence o Vasco, explorando os laterais, com a ausência dos seus principais jogadores. Aí, nesse plano, ele não tem nenhum dos 2 laterais. O Angileri fez um trabalho defensivo importante, mas ele não entrega a mesma coisa ofensivamente que o Bidu, que tá num grande momento. Mateuzinho e Charles, a comparação fica ainda mais defasada. Ok, o Memphis voltou como titular, mas ainda sem o Yuri. Era um Corinthians muito desfalcado. A questão da semana de treino que o Palmeiras teve toda para preparar, não acho que é desculpa do Dorival, de fato, teve um jogo de muito desgaste, muita intensidade contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, aí você volta. Então, assim, de todos os derbys do ano, esse era que o Palmeiras era o mais favorito para ganhar, e ele não ganhou. Mas era o de menos peso. Era o de menos peso, Vamos Copa combinar. do Brasil e Paulista, que valia título. Combinar. Acho que ele não tem... Pro Corinthians, por exemplo, assim, Sim. tava quase esvaziado. Talvez o de menos peso tenha sido do primeiro turno, que ainda não tinha desclassificação de Copa do Brasil, de Corinthians e Palmeiras. Era um jogo ali de começo de campeonato. E que foi o único que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou Sim. o jogo do primeiro turno. A única vitória nesse contexto de decisão, E isso que era ruim ficou pior no jogo, quando o Corinthians perde o Ranielli. Ainda com o jogo a se disputar. Eu achei que o Palmeiras, ontem, teve tanto jogo na mão, quanto teve, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil. É claro, o Corinthians vence o jogo, naquele gol do Memphis. Vocês podem me ajudar aí na cronologia. É que é tanto jogo que a gente mistura Exato. com o outro. Mas, cara, o Palmeiras teve Não, desculpa, foi 1-1 o jogo, né? Não, na ida no foi Memphis 1-0. Desculpa, o Corinthians teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri naquela oportunidade. Mas assim, o Palmeiras teve chance, faz o gol que é anulado. Exato. Na minha opinião, joga melhor que o Corinthians, mas acaba perdendo o jogo por 1-0. É o que o Eugênio tá falando. Né? Volume, não sei o que, e perde o jogo. Tudo bem. Mas ontem... E aí o Piquerez toca a bola pra dentro. De novo. O torcedor do Corinthians não viu um Palmeiras acuando o Corinthians em Itaquera ontem, professor? Ontem, o primeiro tempo de ontem, de todos esses jogos que a gente tá falando, foi o de maior superioridade do Palmeiras. Foi superioridade, mas O Corinthians estava o Palmeiras empurrou o Corinthians, gente, na arena. Mas no segundo tempo eu não achei tanto assim. No segundo tempo acho que foi já... Um jogo teve a chance mais aguda com o Maurício. Com o Palmeiras melhor. Não achei que tenha sufocado, empurrado, não. Palmeiras melhor no jogo, mas o Corinthians também ia. Corinthians, o jogo, primeiro tempo acabou 1-1 e o Corinthians não teve nenhuma finalização certa. Explica aí, matemático. Oswald. Foi do mas Explica, Oswald Souza. Não, Olha só, não é certa, mas passou perto. O cruzamento que a gente viu agora, que foi na linha de fundo, com muito pouco não vira gol também. O pior de tudo, do ponto de vista do Corinthians, era como o Palmeiras entrava com facilidade, o Corinthians não achava os jogadores do Palmeiras dentro da sua área de defesa. No jogo de ida da Copa do Brasil foi assim. Também. Mas ontem acho que por mais tempo no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo,
eu senti o Flaco um pouco afastado do Vitor Roque. Ele passou a jogar um pouco mais da direita pro meio, mas sem estar junto ali. E os dois funcionam juntos, um próximo do outro. Como a gente viu agora há pouco, teve uma tabela no primeiro tempo ali que acabou que o Hugo foi muito bem, tirou a bola do pé do Vitor Roque, mas os dois, a magia, a química deles tem funcionado na faixa central de campo, um perto do outro. E essa defesa do Hugo, o Hugo pega duas bolas que são fundamentais para o resultado. Espetacular, né? Identificação. Isso não era o pé bom do Maurício. E não só pelo lance do gol, também achei a atuação do Gustavo Henrique muito boa. Muito sólida, mais uma. Tá num grande momento. Cobrindo, inclusive, André Ramalho, que não fez bom jogo. E o que precisa do Garro, esse time do Corinthians, hein? E o Flaco tem uma bola no segundo tempo que ele coloca no meio das pernas do Henrique, que é sensacional. Mas aí ele jogando quase como um ponta direita ali naquela jogada. Sabe qual é o problema desse empate? Lá em dezembro, o Flamengo com 85 e o Palmeiras com 83 pontos. Esse é o tipo de campo. Mas o Flamengo também tem 2 pontos que deixou pro Grêmio. O Flamengo ontem também deixou 2 pontos. E até um detalhe desse domínio que você falou. E era um jogo que ele foi muito mais dominante do que o Palmeiras foi contra o Corinthians. E até desse domínio que você falou, Suma, do Palmeiras no primeiro tempo, que me chamou muita atenção, como o encaixe de marcação não deu certo muitas vezes pro Corinthians. O Felipe Anderson muitas vezes transitava conseguia criar, fez um bom jogo, na minha opinião, o Felipe Anderson. O Lucas Evangelista, ele teve muita liberdade para editar todas as ações dentro do campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians teve muita dificuldade, mas assim, aí eu não quero ficar apontando também o dedo e falar, porque os problemas eram muito grandes. O Corinthians estava com muitas limitações para pensar em outro tipo de jogo. Então, acho que o empate é muito mais valorizado pelo Corinthians. Em termos de classificação, não é nem tão bom assim, né? Porque você tá 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Mas tem que encarar a realidade desse desnivelamento, do Palmeiras vir uma semana livre, o Corinthians não, com todos os desfalques, os momentos diferentes, o Palmeiras se encontrando com essa formação da dupla de ataque. Então, acho que o saldo acaba sendo muito positivo. É difícil pro torcedor do Palmeiras olhar para um ano em que passa dificuldades contra o rival e jogos que valem título, ou pelo menos título / eliminação, né, classificação, mas eu me apego a isso, a um Palmeiras que está cada vez jogando melhor, como disse o Donk, encontrando uma nova formação agora com esses 2 atacantes, e repito, superior ao Corinthians nos jogos. É claro, o cara vai falar para mim e falar, pô, e aí? É o que o Eugênio falou, né? Dane-se. Perdeu pro rival de novo. Não usei esse termo, eu usei outro. Essa eu usei. Mas assim... Nem isso. Cadê a cabeça fria? E o coração quente? Cadê a cabeça fria? É curioso, porque das não vitórias do ano contra o Corinthians, essa foi a menos significativa. Né? Perdeu o título, perdeu classificação, mas a última impressão é a que fica. Foi a que sacramentou o ano do derby. Agora, para o Corinthians, isso é muito importante, porque na atual vida do Corinthians, esses confrontos com o Palmeiras ganham um peso. Bora lá, Fiel, Corinthians e Palmeiras 1-1, o que você achou do jogo? Garfaram o Corinthians na Neoquímica Arena, não garfaram? Deixa sua opinião aqui nos comentários, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Se tiver um botãozinho aí para hypar o vídeo, clique em hypar o vídeo, assim você nos ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais corintianos. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação. Corinthians, que chegou à 12ª colocação, está com 26 pontos, eu sei que tá em jogos a mais de quem está abaixo, né, mas, cara, está, né, na 12ª colocação com 26 pontos, né? Já se distancia, fica um pouco distante, desculpa, da zona da confusão, da zona de rebaixamento, que o primeiro clube ali da zona de rebaixamento é o Vitória com 22, em segundo o Juventude com 21 pontos, né? E aí Fortaleza e Recife lá na penúltima e última colocação do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter uma pausa, né, para a data FIFA, e aí vai ser muito bom pro Dorival para poder descansar e, né, recuperar o departamento médico do Corinthians, que tem muitos problemas hoje. E esse veio como um alívio, né, cara? Essa data FIFA aí pro Corinthians veio como um alívio mesmo, porque tá bem desfalcado o Timão, bem desfalcado mesmo. Então o próximo jogo do Corinthians já é pela Copa do Brasil, jogo de volta, contra o Atlético Paranaense, jogo esse que vai ser no dia 10, então, né, assim, vai ser essa semana inteira, no meio da outra, que volta às 9h30 da noite. Então é isso, é sábado, né? O próximo sábado, sem ser sábado outro, é isso aí.
Ah, vamos lá. Tantos dias sem Corinthians, mas aqui o canal não vai parar não, hein? Eu vou trazer notícia do Corinthians aqui todos os dias, especulação, tudo sobre o Timão aqui no canal, né? Você encontra informações verídicas, detalhadas, com fontes, tudo aqui no canal Nação Corintiana. Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal, bora fazer parte aqui dessa história com a gente, beleza? Vamos lá. Segundou, vamos forte, firme e forte aí pra essa semana. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!